Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar com a nossa saga aqui de validações. Agora que você, antes disso, só uma coisinha aqui. Agora que você já entendeu como funcionou isso daqui, para eu deixar mais enxuto o meu código, eu vou fazer isso aqui já de uma vez. Ó. Eu vou passar isso daqui, como ele retorna verdadeiro ou falso, já passo isso para cá, né? E elimino mais uma linha de código aqui. Vou enxugar mais esse código, ficar menor aqui. Agora já está mais agradável. Então, como eu tinha explicado no finalzinho da aula anterior, eu vou adicionar mais dois métodos aqui. Ó. Imagine que eu quero que esse conteúdo aqui tenha um mínimo de, por exemplo, esse conteúdo tem que ter um mínimo aqui de 30 caracteres, por exemplo. Tá? Então tem que fazer uma adaptação ali na minha validação para entender esse valor. Veja que agora a gente está passando aqui, ó, praticamente no mesmo valor duas informações, que é mínimo 30, né? E essa informação poderia ser máximo de 30 também, por exemplo, né? Então, vamos tentar ver essa lógica aqui no nosso validator. Quando eu começo a verificar essa regra aqui, ó, a nossa regra, eu tenho a chave da regra que vai representar, no caso aqui, passou o title, ele verificou lá que é requerido. E agora quando ele chegar no content, ele vai pegar esse valor aqui, ó, mínimo de 30. Porém, esse mínimo é fixo e esse valor aqui é variável. Eu não tenho como jogar isso num switch aqui, né? Porque vai ser mínimo e depois tem um valor, né? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu tive pensando aqui que a gente poderia fazer o seguinte. Quando eu chegar aqui, eu posso fazer uma verificação que a gente até usou essa mesma maneira aqui no nossa classe de rotas. Eu vou fazer assim, eu vou fazer um if e vou verificar se dentro desse valor aqui, ó, do rule value, existe existe dentro dela aquele dois pontos, tá? Então vamos fazer isso assim, ó. É um if, aquela função é o strPosition, que ela vai procurar dentro de uma string, né, que vai ser o rule value. Dentro dessa string, procure se dentro dela existe dois pontos, se existe dois pontos, né? Se existir, aí ela vai vir para cá. Se não, else, ela vai continuar executando esse cara aqui, ó, que a gente já tem pronto. Então deixa eu vir aqui no final, jogar isso para cá, deixa eu indentar o código. Beleza, então olha só, a gente tem dois casos. Quando ela não tem os dois pontos, ela já vai vir cair aqui dentro. Deixa eu até fazer isso aqui para ficar melhor. Diminuir aqui. Se ela chegar e verificar se esse valor tem dois pontos, ela vai tratar de uma forma diferente, né? Então, como a gente vai tratar isso daqui? Eu vou fazer assim. Eu vou precisar separar essa palavra mínimo do valor 30. Então, a gente já fez isso também em outros códigos ali. A gente vai usar o explode. Eu vou chamar isso aqui de item, por exemplo. Pode ser itens. Aí eu vou fazer assim. Por que itens? Porque eu vou separar um lado e outro. Então eu vou separar isso daqui com explode. Explode. Nique o explode no dois pontos na minha variável. Nesse caso é o rule value. Pronto, eu criei aqui um array que vai conter no índice 0, ele vai conter o mínimo, e no índice 1 vai conter o valor aqui, que é 30, 25, 50, o que for. Agora,
com isso aqui em mãos, eu já consigo tratar diferente lá. Eu já posso fazer agora aquele mesmo esquema que eu fiz aqui, ó. If, aí eu vou verificar se... Ah, não, minto, eu tenho que abrir o for each primeiro, né? Vou fazer o for each no data is. Mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Vou fazer um data key e um data value. Ok, agora sim aqui eu vou verificar se if o meu mesmo esquema rule key for igual ao data key, né? Aí eu vou fazer aquela verificação. Espero que vocês não tenham esquecido da aula anterior, esse detalhe aqui. Agora sim eu vou montar o meu switch. Esse switch aqui vocês vão entender por que ele olha só, aqui no switch o que eu vou verificar então? Assim como eu peguei o require e o e-mail, eu tenho que verificar se é mínimo ou se é máximo. Então, como eu separei aqui, o mínimo está no índice 0. Então, eu vou usar aquela variável que eu criei aqui. Ó, por isso que eu criei ela. Eu vou colocar o itens no índice 0. Então, no índice 0, vai me retornar o case, por exemplo, mínimo. Eu vou tratar de uma forma, né? E o case máximo eu vou tratar aqui de outra forma, né? Então vamos aqui fazer o mínimo. O mínimo, se o meu, aí eu vou contar quantos caracteres tem. strlen do data value for menor que o meu itens no índice 1, que o índice 1 contém esse valor aqui, ó, né? Então, agora ficou uma mata. Se ele for menor do que aquele valor, a gente pega, faz todo aquele esqueminha aqui, ó. Mesma coisa aqui. Eu vou até copiar e colar para agilizar aqui. Aí eu vou fazer o campo deve ter um mínimo de, vou imprimir aqui aquele valor, itens, um mínimo de, no caso ali 30, né? Seria 30 caracteres. Prontinho. Agora aqui a gente pode fazer a mesma coisa para o máximo. Se for, aqui no caso a gente inverte o valor lógico. O campo tal deve ter um máximo de tantos caracteres. E acredito que vamos testar agora para ver se funciona, né? Então aqui tem que ter um mínimo de 30. Então vamos lá fazer o teste. Olha só. Opa, meu input aqui deu errado. Já tem um erro aqui. Cancelar para ver. Eu acho que não foi destruída a nossa sessão anterior, tá vendo? Eu cometi algum erro aqui. Deixa eu ver no controle aqui. Aqui, ó. Eu copiei e colei, então aconteceu esse erro aí, ó. Corrijam. No edit,
Quando eu copiei e colei daqui, eu substituí aqui, aqui, aqui e esqueci do destroy na hora de destruir a seção. Por isso ela permaneceu na seção, tá vendo a importância disso? Quando eu vim aqui, se eu vier em qualquer uma dessas aqui, é capaz que aconteça o mesmo erro, olha só. Aí não aparece meu título, tá vendo? E aqui também, ó, o conteúdo continuou o mesmo da última vez que eu salvei. Então, só para corrigir esse erro agora, se eu salvar aqui, opa, aí já até validou, ó, o campo deve conter um mínimo de 30 caracteres, tá vendo? Deixa eu tentar preencher alguma coisa aqui, pra ver se vai validar. E agora validou. Bacana, e já corrigiu. Espero que tenha corrigido. Deixa eu ver se vai corrigir aquele erro também. Deixa eu cancelar. Vim num outro qualquer aqui e beleza, está funcionando. Então note que agora nós já criamos mais uns modelos aqui para validação, né? Então posso vir aqui, né? Um mínimo de 30 ou um máximo aqui. Depende do campo. Vamos colocar aqui um mínimo de 10 caracteres, né? Beleza. Agora nós temos mais situações que a gente pode fazer aqui, né? Imagina que eu também quero, além desse campo ter um mínimo, eu quero também ter um máximo ao mesmo tempo. Eu quero ter um mínimo de 10 e um máximo de 300, por exemplo, para não exceder esse valor. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia também usar uma lógica de passar aqui um pipe, por exemplo, e colocar aqui um max de 300, por exemplo, né? Então aí a gente tem que pegar e implementar também essa lógica aqui na validação, para ele entender que agora, além da gente ter, a gente não tem só um tipo de validação para fazer dentro desse content, né? Imagine que aqui é um campo e-mail, eu posso fazer um required e eu quero que ao mesmo tempo seja um e-mail, por exemplo, né? Então a gente pode usar o pipe aqui como padrão para verificar aqui e passar as nossas requisições dessa maneira, né? Então na próxima aula a gente faz essa implementação aqui no Validator para conseguir fazer isso. Até mais.